Bom, Vivian, a gente está aqui, ó, acho que a gente já está num horário que a gente, obviamente, já estamos na metade do nosso curso. Mas eu Perfeito. agora queria te explorar um pouco, porque eu sei que você já teve isso e você vivenciou muito. A gente está no curso da pandemia há um ano. Uhum. E eu queria que você comentasse para a gente a sua vivência, obviamente, nas unidades coronarianas que você passou, obviamente, tratando de pacientes com Covid, insuficiência coronariana. Passa para a gente as suas observações com relação às doenças cardiovasculares, obesidade como um fator de risco na Covid, com relação aos desfechos. O que você pode falar para a gente? Perfeito. Bom, de novo, esse é um assunto da moda, né, pessoal? Infelizmente, o que a gente está vivendo é muito triste, mas a gente tem que aprender para poder cuidar melhor. Então, não só eu, né? Acho que todo mundo aí da classe médica acompanhou, a gente teve muita informação científica, como nunca teve, né? E como eu dou aula, tanto para médico veterano como para aluno, eu faço muita reciclagem, então eu tive que pegar muito artigo sobre isso. Então, resumindo, o que a gente sabe? Pacientes metabólicos, como a gente explicou agora no começo, pacientes com síndrome metabólica, hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, né? Eles têm uma tendência a piorar o quadro de Covid, ou seja, eles têm uma tendência a complicar quando a gente fala daquela virada, ou seja, 9 a 10 dias depois do início dos sintomas, a gente já fica alerta, porque a gente sabe que tem risco de complicar. E a gente vê isso na prática, gente. Vê. Né? Eu faço monitoramento de Covid e a gente já fica alerta do nono para o 10º dia. Quem é cardiovascular, piora mesmo. Piora pulmão. Por quê? Por conta dessa inflamação. Quem tem síndrome metabólica, quem tem metabolismo diferente, a parte de dentro da artéria é mais inflamada e pelo mecanismo de entrada do coronavírus na célula, ele faz uma hiperinflamação em cima dessa artéria já inflamada, que a gente chama de endotelite aguda. E isso faz uma mudança geral, desde mudança de coagulação até inflamação pulmonar, tá? Por isso que a gente fala, né? Quem tem esses fatores de risco, infelizmente, quando chega próximo do 10º dia, tem mais chance de complicar e quando vai para o hospital, quando interna, também tem mais chance de ter trombose e outros eventos, né? Acho que outra complicação, né, Eli? Você chegou a ver miocardite? Não, miocardite particularmente não. Eu vi os efeitos, a Lilian, como é pneumologista, a gente vivenciou muito isso, os efeitos tromboembólicos, seja na parte cardiológica, seja na parte pulmonar, com desfechos desastrosos. Desastrosa. Infelizmente, é muito triste. Eu acho que Muito. talvez outra coisa que eu queria que você comentasse é que a gente está passando agora por um outro perfil, né? E até foi recentemente, até um colega do HCOR comentou isso. Porque no começo da pandemia, obviamente, os que sofriam mais eram os mais idosos. E o que está Uhum. ocorrendo agora não é isso. Os mais jovens estão tendo desfechos favoráveis. E isso, obviamente, está mudando o próprio comportamento da pandemia, obviamente, pela própria mutação desses vírus. Esse Uhum. vírus é um RNA, exatamente. Então, ele tem essa possibilidade de tornar. Obviamente, o Stefano já comentou isso conosco, tipo assim, aumentar a infectividade e aumentando a contaminação e provavelmente, talvez, piorando a letalidade. O que você pode Sim. falar para a gente desses pacientes mais jovens? Parece que está ocorrendo agora uma nova fase da pandemia com relação aos pacientes mais jovens tendo desfechos desfavoráveis, né? Sim, sim. Então, eu tenho um paciente de 40 anos que foi entubado semana passada, né? E aí, graças a Deus, agora ele tá melhor, mas foi difícil, porque ele ficou 3 dias no pronto-socorro sem vaga de UTI. Então, eu acho que um pouco, sim, é de predisposição genética de cada um. Alguns vão ter uma inflamação maior, vão fazer uma tempestade inflamatória maior em resposta ao vírus. 2, mutação, o vírus mudou e mudou o perfil. 3, os jovens se expõem mais, né? Então a gente Exatamente, vê que os jovens exatamente. se expõem mais. Hoje eu publiquei um vídeo no Instagram sobre como usar máscara corretamente, porque parece mais do mesmo, mas eu vejo muita gente fazendo errado.
puxando a máscara para baixo do queixo, né? Agora a gente tem essa nova indicação da N95, então uma paciente me mandou mensagem agora no final da tarde. Ela pode, na próxima vez, abrir a N95, tirar da embalagem e ensinar a colocar? Então eu falei que amanhã ou depois de amanhã eu posto um vídeo desse jeito. Então, repassar, reforçar como usar máscara e álcool gel. Outra coisa, em relação à miocardite, muitos jovens estão tendo miocardite. Então, miocardite é a inflamação do coração, pessoal, e isso pode ser muito grave. Chega a 20%, não é pouco. Desde o começo da pandemia e agora mais grave. E aí, essa inflamação do coração pode dilatar o coração e predispor a arritmias graves. Perfeito. Então, é muito grave. Então, e você, outra coisa, mais um pode... impacto para depois, né? Daqui a 6 meses, a gente vai pegar essa rabeira, né? Lá na frente. Exatamente. E outra coisa que a gente pode, ou seja, no começo da pandemia, os pacientes tinham um perfil de ficar um período de tempo hospitalizado, terapia intensiva, e saíam da terapia intensiva e para a enfermaria. Obviamente, pacientes mais idosos ficavam na enfermaria. O que a gente está observando hoje, agora é que os pacientes estão sendo entubados e estão permanecendo mais tempo entubados, com necessidade de pronação. Você também está observando isso com relação a... Porque houve uma piora da atividade, por exemplo, existe algum fator que pode predizer uma piora do paciente, por exemplo, que você tem que ficar ligado para aquele paciente pode evoluir mal, eu tenho que pronar antes, eu tenho que entubar antes. Qual a indicação da intubação, vamos dizer assim, no doente com Covid? Que, por exemplo, que é uma coisa bem interessante. O sujeito coloca, às vezes está respirando normal, vai lá, vai ver a saturação está 85, entendeu? E ele está respirando achando que está normal. E abruptamente vai, depois ele tem que ir para o hospital rapidamente. Como é que você... O que você pode denotar para a gente em termos de preocupação que a gente tem que procurar o hospital cada vez mais rápido nesse sentido? Entra a questão do obeso, que você falou. Exatamente. Então, obeso é um fator super de risco, né? Para ficar mais tempo entubado, né? E para a gente pronar antes. No começo da pandemia, a gente entubava muito mais precoce, muito mais, né? Depois a gente começou a ver aqueles trabalhos que colocavam a máscara de alto fluxo e a gente pronava com a máscara. Esperava 24 a 48 horas, se não melhorasse a saturação, aí entubava, que é o que se mantém até agora, né? Mas a gente vê que quem é obeso demora mais tempo para reabilitar, com certeza. Por quê, pessoal? Porque é mais difícil para ventilar a base do pulmão. Exatamente. Falando em miúdos, é isso. E aí o paciente é um paciente mais inflamado, quer dizer, ele já tem uma inflamação de base por causa da obesidade. Aí o vírus que ataca, principalmente, ele dobra o risco, quer dizer, um paciente obeso, ele aumenta muito o risco de ter um desfecho desfavorável com relação à infecção por Covid. Então, isso que é uma coisa extremamente importante. Sim, inclusive para evento trombótico também, né? Uma outra coisa interessante, o paciente me mandou hoje de manhã, ele falou assim, a senhora está sabendo, né, que tem alguns estudos para trombose, né, que trombose aumenta em Covid? Eu falei, sim, tem pelo menos 4 protocolos no Brasil correndo para Covid com anticoagulação e inclusive anticoagulação em casa, porque cada vez mais a gente está tratando Covid domiciliar. Perfeito. Mas nenhum a gente tem resultado ainda. Acho que o resultado deve vir para abril. Mas você, por exemplo, é uma questão já dentro da literatura de você introduzir uma medicação para antitrombótica no pós-operatório, no pós-Covid, e quanto tempo ele fica, e quanto tempo ele permanece anticoagulado para casa? Tem um estudo de julho do ano passado que chama Medicalil. Né? Então, o Medicalil, ele não pega só Covid, ele pega doentes acamados em geral. DPOC, então, bronquite, insuficiência cardíaca grave, infecções graves, pós-pneumonia, e aí entra o Covid. Então, tem um estudo chamado CARE e o Michel, que é exatamente esse ponto. Então, o paciente Covid que sai do hospital ou que está sendo tratado em casa, ele mantém ainda risco de trombose até o 45º dia. Exatamente. Então, a ideia seria você entrar com um anticoagulante oral em dose profilática para evitar essa trombose. Mas a gente ainda não tem. Se usa, alguns hospitais
estão usando off-label. Sim, Perfeito. muita gente. Ainda não está consagrado, mas o que a gente Não, denota, mas tem. ou seja, os estudos estão mostrando essa tendência. Então, Tem. obviamente, por exemplo, e o que você pode falar para a gente com relação ao uso do corticoide, né, na COVID? Corticoide, pessoal. Agora, 5 minutos antes dessa live, estava essa discussão no grupo da terapia intensiva do hospital onde eu trabalho. Então, é o segundo trabalho do estudo Coalizão, que é um estudo enorme aqui no Brasil para COVID. Então, o segundo braço é o braço do corticoide. Esse sim mostrou redução de mortalidade, redução de tempo de intubação. Então, a única coisa que a gente tem evidência é corticoide. Ah, e cloroquina? Não, pessoal, cloroquina não tem evidência. E pelo contrário, o cardiologista se arrepia, porque aumenta muito a chance de arritmia. Ah, ivermectina e anitazolamida não tem evidência também, gente. O que tem evidência é corticoide precoce, tá? E em relação à ivermectina, não sei se você chegou a ver, teve um estudo que mostrou se você usa uma dose nas primeiras 72 horas, você reduz gravidade. Mas foi um estudo observacional, assim, com poucos pacientes, e estudo único, né? Então é mais corticoide. Eu acho que assim, o que a gente costuma falar, que a gente em ciência, né, a gente que está em ambiente universitário, a gente fala ciência, o pessoal fala ciência, ciência. A gente tem que se fundamentar na ciência e hoje em dia, a gente, para conseguir chegar até onde a gente chegou hoje, de tentar compreender, mesmo nessa pandemia, por exemplo, os estudos de fase 1, estudos de fase 2, estudos de fase 3, para a pessoa compreender como é que a gente pode utilizar uma droga, essa droga ser segura, você avaliza assim, em ambiente dos laboratórios, o quanto isso é rigoroso, ou seja, para a gente conseguir expor isso para o paciente, o que é gasto de energia, energia e sinergia, para conseguir fazer com que aquela droga não trouxesse os erros que já aconteceram no passado, de a gente liberar uma droga e ela ser, por exemplo, teratogênica, provocar uma série de inconvenientes. Então, hoje em dia, a ciência tem que consolidar isso para a gente. E a ciência está demonstrando cada vez mais, ou seja, que no que a gente tem da pandemia, obviamente a gente tem que ter os cuidados, ou seja, quando a pessoa se infecta, os cuidados de procurar o auxílio médico, esse fundamental para a gente dar as orientações que são importantes, ou seja, eu nunca vi os cardiologistas como você, os infectologistas estão trabalhando uma demanda insana, porque é absurda a quantidade de pacientes que exigem esse tipo de acompanhamento. A minha atividade, obviamente, foi reduzida, até, por exemplo, alguns hospitais aqui em São Paulo, por exemplo, eles removeram, por exemplo, fecharam sessões, fechou um centro cirúrgico para transformar em UTI COVID. Fechou a parte de endoscopia para atender pacientes com COVID. Então, você vê o que isso está demandando de problemas do ponto de vista de saúde pública, né? Eu acho que assim, até num ambiente... Pode falar. Desculpa. Eu ia falar, por exemplo, para cardiologista, um dos grandes problemas, o ano passado, no pico da pandemia, lembra que aumentou morte por infarto? Aumentou em 8 vezes. Exato, porque não tinha... né? A gente atendeu, por exemplo, na urgência, apendicites muito mais complicados, diverticulites, com muito mais nível de complicação, porque a pessoa retardou em hospital. Agora, infelizmente, o que está acontecendo é que os hospitais, se a gente não tomar providência, acho que as pessoas têm que se conscientizar que o distanciamento social é ruim para a economia, mas mantém as pessoas vivas, de um modo... A gente vai ficar vivo, mais pobre, vai emagrecer porque mas vai ficar vivo. O problema é que as pessoas estão compreendendo que é o seguinte: se a gente vai aglomerar, esse vírus vai circular por um bom tempo e, infelizmente, a gente não está com a arma mais importante que a gente deveria, que é a vacinação. Acho que isso infelizmente, a gente está patinando um pouco. Espero que hoje teve essa notícia de mudança, né, de rumo na nossa no Ministério da Saúde. Eu acho que espero que isso ocorra, até que a gente possa ter um diálogo de que esses incrementos com relação à vacina seja tomada decisão, porque
eu acho que assim, hoje a gente está fazendo essa live e acho que assim, eu vou dar um contexto, assim, contextualizando, daqui a pouco a gente vai estar no limite, mas o que me deixou assim muito triste, assim, a gente sempre teve umas notícias, eu estava vendo na TV aberta, hoje morreram 2.842 pessoas, ou seja, batemos o recorde de mortes no Brasil em relação à Covid-19. Quer dizer, isso é uma tragédia. Eu Sim, nunca vi aqui em São Paulo a quantidade, assim, todos, assim, São Paulo é uma parte em relação ao resto do país. Tem um afluxo de hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada, e infelizmente todos estão esgotados. Eu, antes de fazer essa live, acabei de receber do relatório da Unifesp, Hospital São Paulo, ele fechou as internações de eletivas para abrir enfermarias para a Covid, porque não estão aguentando. E é um hospital que já estava saturado em termos até de receita, né, do ponto de vista de saúde. Então, acho que assim, para a gente ter ideia assim, da tragédia disso, 300 mil pessoas, 1.000 americanos morreram na Segunda Guerra Mundial, que foi, vamos dizer assim, um evento mais trágico que a gente teve. E a gente já está alcançando. A gente nunca teve guerra no nosso país, nunca. E a sim. gente está alcançando esse nível de, infelizmente, de tragédia, vamos dizer assim, sanitária, que não digo que poderia ser evitada, mas talvez amenizada se tivéssemos outro tipo de comportamento do ponto de vista sanitário, É, de na maneira verdade, é diferente. uma guerra E a gente, biológica, né? É, exato, exatamente. Então, Vivian, eu queria que você, com o seu expertise, desse assim, ou seja, te agradecer demais esse bate-papo e que você orientasse o que a gente pode fazer, cada um fazendo um pouco, acho que vai fazer muito, entendeu? Que você orientasse as pessoas com relação à Covid e a gente, depois desse esse encerramento desse nosso bate-papo, que foi sensacional, com ficaram várias certeza. perguntas Foi muito bom. para a gente ainda ter, acho que depois a gente depois disponibiliza isso nas nossas redes, assim, Uhum. as dúvidas que ficarem, a gente poder disponibilizar para a gente colocar, isso fica gravado tanto no meu Instagram quanto no seu, porque eu acho que isso é extremamente importante do ponto de vista de informativo. Então, Vivi, você Sim, tem a palavra, por favor, fique à vontade de tentar esclarecer as pessoas do que pode ser feito, o que a gente pode fazer para evitar. perfeito. Obrigada pela honra de estar com você hoje aqui. Você, antes de Hum. tudo, é um amigo que sempre me ensinou Com certeza. demais, demais. Eu sempre aprendo demais com você. Então, só uma coisa que a doutora Lilian tinha colocado, doutora Lilian, eu acho que para a gente escanear a trombose tem que ser escaneamento ativo. Então, no hospital é ultrassom de assim dia não para quem está internado na UTI. É a gente mesmo que acaba fazendo. E para quem está em casa, eu monitoro também. Então, o paciente com Covid eu estou monitorando de assim dia não com videochamada, eu nem duro direito. A gente acaba ficando louco, mesmo que a gente se apega com os pacientes. Então, Claro. orientações gerais, pessoal. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Só saia o mínimo necessário. 2, mantenham o isolamento. Então, quem não for da mesma casa, fica quietinho nesse momento. Usem a máscara adequadamente. Acho que vocês viram que a última recomendação é N95. N95 é caro, mas às vezes vale a pena ter duas. Colocar no saquinho, como eu coloquei. Usou, deixa 2, 3 dias descansando, reveza com a outra. Se for usar máscara de tecido, tem que ter várias para trocar e lavar e trocar cada 2 ou 3 horas, tá? E álcool gel. Saiu, troca de roupa fora de casa ou na lavanderia de casa, banho de álcool gel, se puder, já vai direto para o banheiro, banho e depois convívio com a família, tá? Então, assim, é complicado o período? É. Quem tem criança pequena, aula online, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar em home office em casa, sabe? Não é fácil não. Ontem, ontem a gente estava montando o projeto de teletrabalho do hospital e quem tem criança pequena, como faz? Pessoal, a gente se vira nos 30. Vai passar, né? Com Vai passar. certeza. O importante é todo mundo ficar bem. Eu acho que assim, isso que você comentou é extremamente importante. Eu acho que a gente deve não só compreender que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma,
a pior crise sanitária que a gente já teve, ou seja, febre amarela, todas as pandemias que a gente... Isso, H1N1, todas as que já tiveram, infelizmente, a gente está vendo a pior fase no momento. E eu acho que, assim, se a gente quer fazer com que isso amenize, sigam as recomendações médicas, que eu acho que é extremamente importante nessa hora. Fiquem em casa, se possível, o máximo possível, se protejam. Acho que esse pessoal mais jovem tem um pouco de consciência que Por favor. não é hora de fazer festa. Eu acho que assim, é hora de a gente ter... A gente vai ter que ter um pouco de paciência agora para conseguir comemorar depois, entendeu? Eu vejo isso nos meus filhos, ou seja, eles também estão angustiados, assim, de não poder... Meu filho entrou na faculdade e nem pôde comemorar com os amigos, entendeu? Então, eu acho que assim, isso vai passar, mas para isso passar a gente precisa ter paciência, a gente agora precisa ir atrás das vacinas para a gente conseguir com que a população se proteja. Querida, um grande abraço, dê um beijo na sua mãe, no seu pai, no seu marido e nas meninas, tá ok? Um super beijo na Lilian. E em breve faremos outras, porque o pessoal adorou bastante, acho que a gente tem várias perguntas, questionamentos para a gente fazer. Beijo. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Tchau, querida. Beijão. Tchau. Tchau. Gente.